Quando se fala brasileiro no Real Madrid, acho que todo mundo já lembra do Marcelo ou até mesmo do Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno. Mas além desses três, tem muitos outros brasileiros que você nem faz ideia que já jogou no clube espanhol. E é justamente isso que iremos falar nesse vídeo de hoje, onde iremos mostrar 10 brasileiros com passagens bastante esquecidas pelo Real Madrid. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo ao Ajax. E a primeira experiência do lateral no futebol europeu não foi pela equipe holandesa, e sim pelo Real Madrid, onde jogou pela equipe B na temporada de 2005-2006, e no total por mais de 37 jogos pela equipe da base. Depois disso foi emprestado para o Deportivo, também da Espanha, onde passou outras 5 temporadas lá, até chegar no Real Madrid em 2010, onde ficou até 2018. Com uma curta passagem pelo Chelsea, vale lembrar, na temporada de 2014-2015. Mas apesar disso, ele não teve mais alguma volta para o Real Madrid ou algo do tipo, mesmo tendo muito destaque pela equipe B. E voltou ao futebol brasileiro em 2019, onde disputou 23 partidas pelo Flamengo e conquistou praticamente tudo. Já nessa temporada de 2020, já foram até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 45 jogos e 3 gols marcados. Outro jogador é o atacante Yarley, ele que já tem bastante sucesso pelo Goiás, Corinthians, Ceará e também Internacional, mas teve sua experiência no Real Madrid B na temporada de 1995/96, que naquela época tinha um certo destaque porque fez uma boa campanha pelo Paysandu, mas foi emprestado à equipe B do Real Madrid, passando uma temporada e meia na equipe espanhola, que não teve nenhuma oportunidade de subir para a equipe profissional. E bom, só para você ter uma ideia, ele ainda jogou no Celta, que disputava a terceira divisão da Espanha, e depois voltou para o Nacional do Amazonas, isso na temporada de 1998. Ainda somou mais uma passagem pelo UD Melilla, que é uma equipe que disputava a quarta divisão da Espanha, antes de voltar ao futebol brasileiro, que foi para o Ceará. Ele que é bastante alternativo, que ainda tem uma passagem pelo Boca Juniors lá em 2003-2004, onde ele defendeu o Paysandu em 2003 e fez um dos gols da equipe lá do Pará, diante o Boca Juniors em plena Bombonera. E depois disso ele foi contratado e por lá disputou 9 jogos e marcou 2 gols. Ele que se aposentou na temporada de 2014, onde disputou 6 jogos e marcou 4 gols pelo Ferroviário, isso quando ele ainda tinha seus 40 anos de idade, e eu só diria que ele aposentou justamente por conta dessa sua condição física. Outro jogador bastante conhecido, que já teve uma passagem bem curta pelo Real Madrid, foi o Fabinho, que atualmente está no Liverpool. Volante que possui seus 27 anos de idade e que naquela época lá em 2012 que ele pertencia ao Fluminense e foi vendido ao Rio Ave de Portugal, que já repassou ele ao Real Madrid B, onde por lá ele disputou 30 jogos e marcou 2 gols. Ele ainda teve uma certa experiência na equipe de cima na temporada de 2013, onde disputou uma partida, mas foi só. Depois disso, quando ele ainda pertencia ao Rio Ave de Portugal, foi emprestado ao Mônaco e na sua primeira temporada já foi muito bem, disputando 31 jogos e marcou 1 gol. Depois disso só foi sucesso para o brasileiro no Mônaco, onde se transferiu na temporada de 2018-2019 para o Liverpool. E desde então foi o titular absoluto com o Klopp, e a expectativa é de que ele seja um dos melhores volantes do mundo já nesses próximos anos. E dessa lista até aqui, quais desses você já tinha alguma ideia que atuou no Real Madrid? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Outro jogador é o lateral direito / meia direita César Prates. Enfim, ele que foi revelado pelo Internacional ainda na temporada de 1994. E bom, após uma grande campanha no Brasileirão de 96, ele foi contratado pelo Real Madrid B, que disputou 15 jogos por lá e já no ano seguinte foi emprestado várias vezes, a primeira para o Vasco, em 1998 para o Botafogo e o Curitiba e em 99 para o Corinthians, além de uma curta passagem pelo Sport na mesma temporada, quando ele ainda pertencia ao Real Madrid e finalmente completou os 5 anos do seu contrato. Ele que se firmou pela equipe portuguesa e pelo Sporting disputou mais do que 100 partidas, ficando 4 temporadas. Ainda jogou no Galatasaray da Turquia, antes de voltar para o futebol brasileiro em 2004 para o Figueirense.
Ainda teve uma passagem pelo Livorno, lá da Itália, quando ainda ele disputava a primeira divisão, e voltou ao futebol brasileiro novamente em 2007 para o Figueirense. E só foi se aposentar em 2010, quando ainda jogou pelo Náutico e de certa forma aposentou bastante cedo com seus 34 anos de idade. Por esse vídeo é o zagueiro Júlio César. Ele que, assim, apesar de ser brasileiro, nunca jogou nenhuma partida por alguma equipe brasileira. E bom, ele que é naturalizado e que também tinha descendência lá da Honduras, que foi um dos primeiros clubes por onde ele começou. Que teve um destaque pelo Valladolid, lá da Espanha, quando passou algumas semanas de teste e após a temporada de 98-99 foi contratado pelo Real Madrid. E pelo Real Madrid ele disputou 32 jogos na primeira temporada e logo depois disso foi emprestado para o Milan e Real Sociedade na temporada de 2000. E depois, em 2001, jogou ainda no Benfica quando encerrou o seu contrato com o clube espanhol. Enfim, jogador que depois disso ficou rodando vários países, como por exemplo a Áustria, México, Inglaterra, Grécia, Romênia, Turquia, Estados Unidos e finalmente o Canadá, onde ele se aposentou na temporada de 2013, onde jogava ainda pelo Toronto FC. E desde aquela época nunca voltou ao futebol brasileiro e ainda se tornou técnico, que na temporada de 2019-2020 comandou o Olympique Donetsk lá da Ucrânia, e foram apenas 4 jogos e 3 derrotas, além de um empate, que acabou sendo demitido. Mais um atacante é o Alípio, jogador que atualmente ainda é bastante novo, possuindo seus 28 anos de idade. Enfim, ele que jogou aqui no Brasil, que era uma equipe de base chamava Escola Dois Toques, e depois de muito destaque pela equipe sub-17 de lá, ele foi para o Rio Ave de Portugal, que ganhou um pouco mais de destaque até chegar na equipe sub-19 do Real Madrid, e em 2008-2009 disputou 4 jogos pela equipe C, na temporada de 2010 mais 2 jogos pela equipe B, e depois disso foi emprestado ao Benfica, que também jogou no Sub-19 e disputou 8 jogos e marcou um gol. Naquela época ali ele não voltou mais ao futebol europeu, justamente por conta do seu fracasso na equipe espanhola, e assim voltou ao futebol brasileiro para o América do Rio Grande do Norte, onde disputou 5 jogos e não marcou nenhum gol. E bom, podemos dizer assim que essa sua passagem pelo Real Madrid ajudou demais a ele conseguir novos contratos na equipe, tanto em equipes brasileiras quanto fora. E jogou alguns anos lá no Chipre e também na Grécia, e voltou ao futebol brasileiro em 2015, onde jogou 32 jogos e marcou 4 gols pela Tombense. Vale lembrar também que a Tombense contratou ele em 2014, mas assinou um vínculo de 5 temporadas que ficou até esse contrato em 2019. Depois disso, ele foi emprestado para o Atlético Goiano, para o Vila Nova de Goiás, Fortaleza, CRB, Figueirense e também para o Figueirense Sub-23. Nesse último ano de 2020, estava na Tombense, onde disputou 8 jogos e marcou 4 gols. Assim, a temporada com mais destaque dele foi pelo Vila Nova de Goiás em 2017, onde disputou 34 jogos e marcou 7 gols. Outro meia é o Rodrigo Fabre. Ele que surgiu na Portuguesa em 94, onde teve muito destaque na temporada de 97, que disputou 41 jogos e marcou 29 gols. Foi para o Flamengo e ainda o Santos, e depois de muito sucesso no futebol brasileiro, chegou ao Valladolid lá da Espanha na temporada de 1999. E pelo Valladolid, assim, ele disputou esses 31 jogos e foi repassado ao Real Madrid, onde ficou apenas algumas semanas por lá, e logo depois disso foi emprestado ao Sporting novamente. Enfim, o Real Madrid que pagou mais do que 10 milhões de euros para a sua contratação, e foi um completo desastre, isso porque nem chegou a entrar em campo. Ele que se aposentou na temporada de 2009, quando ainda defendia o Santo André. Outro jogador e lateral esquerdo também é o Zé Roberto. Bom, esse que é bem mais conhecido aqui dos brasileiros e até que teve um desempenho razoável pelo Real Madrid. Ele surgiu também na Portuguesa na temporada de 94 e teve muito destaque, chegando ao Real Madrid em 97, que ficou lá uma temporada e meia, disputando 28 partidas. Depois foi emprestado ao Flamengo e mais uma vez em 98 chegou ao Bayer Leverkusen e ficou por lá mais do que 6 temporadas antes de chegar ao Bayern de Munique, que por lá praticamente se tornou um ídolo, disputando mais de 220 jogos e marcou 46 gols.
Ainda teve uma passagem na temporada de 2006-2007 ao Santos e só foi voltar ao futebol brasileiro após uma passagem pelo Hamburger lá da Alemanha e também no Grêmio, que voltou em 2012, disputou 112 partidas antes de chegar ao Palmeiras em 2015. E vale lembrar que naquela época ele já possuía 38 anos de idade e isso não foi um problema para o jogador, que foi ídolo do Palmeiras até em 2017, quando ele se aposentou, disputando mais de 120 partidas pela equipe paulista e conquistou ainda uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro. E atualmente trabalha-se na parte da diretoria do Palmeiras, que sem dúvidas foi um dos grandes ídolos e também nomes dessa grande reformulação do Palmeiras nos últimos anos. Outro volante é o Lucas Silva, esse que é mais conhecido da torcida cruzeirense, que após assim uma grande temporada em 2014 e 2013 pelo Cruzeiro, ele foi comprado pelo Real Madrid por 50 milhões de reais. Na temporada de 2014-2015, disputou 9 jogos pela equipe de cima e assim não teve muito destaque. Inclusive naquela época o treinador tinha que escolher entre ele ou o Kovacic, que na última temporada estava no Chelsea, e acabou escolhendo o croata. Em 2015-2016 se transferiu ao Olympique de Marseille, onde por lá disputou 32 partidas e ainda contribuiu com 5 assistências, ou seja, até que foi bem. Em 2017-2018 ele estava no Cruzeiro e também um pouco da temporada de 2019, quando se encerrou seu contrato com o Real Madrid. E pela equipe mineira ainda conquistou mais 2 Copas do Brasil, até chegar ao Grêmio na última temporada, que jogou 55 jogos e marcou 1 gol. Mais um lateral esquerdo é o Abner Felipe, ele que atualmente possui 24 anos de idade e após assim grande destaque pelo PSTC do Paraná, foi emprestado ao Real Madrid Sub-19 e também chegou a jogar mais do que 22 partidas pela equipe B na temporada de 2016-2017. Mas só teve a primeira oportunidade em equipe profissional pelo Estoril Praia lá de Portugal em 2018, que depois disso ainda foi emprestado ao Curitiba, que foi muito bem, e chegou ao Atlético Paranaense, que disputou menos do que 8 jogos na temporada de 2019. Ainda jogou o Paulistão desse ano pelo Água Santa lá de São Paulo, antes de chegar ao Farense lá de Portugal, que já disputou 3 jogos nessa última temporada. E vocês, dessa lista aqui, quem já tinha assim alguma ideia que tinha passado pela equipe espanhola? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.